Olá, boa tarde. Boa tarde. Hoje tem mais uma live com a Carminha. Carminha e eu, a gente pretende fazer esses encontros toda quinta-feira às 15 horas, onde a gente vai trabalhar relacionamento, relacionamento amoroso, mas também relacionamento familiar, relacionamento com amigos. O tema hoje da aula é sobre a comunicação afetiva, que é a comunicação não violenta. A Carminha vai trazer hoje uma... Como é que surgiu a comunicação não violenta? Vai trazer essa história bem bacana para vocês. Estou esperando a Carminha entrar. E a gente, apesar dos nossos encontros falarem de relacionamentos, essa construção e a construção dos relacionamentos é diária mesmo. Eu gosto muito de uma analogia, eu não me lembro onde que eu ouvi, mas é assim, é um tijolinho por dia, um tijolinho de cada vez, para a gente construir. A gente vai parar de colocar tijolos construindo muros e a gente vai começar a, a colocar os tijolos construindo pontes. Essa que é a ideia. Simone entrou. Oi, Si. Boa tarde. Estou esperando a Carminha. Então, relacionamento, só esperando aqui a Carminha. Relacionamento, então, é construção diária, também é decisão. É por isso que eu estou investindo energia e dedicação para falar de relacionamento. Porque eu acredito de verdade, e isso eu senti na pele e continuo experimentando e com as pessoas com quem eu me relaciono, que eu lido, com quem eu trabalho, meus clientes também, a investir, cuidar dos relacionamentos é a gente cuidar da nossa satisfação com a vida. A gente cuida da qualidade de vida quando a gente cuida dos nossos relacionamentos. Não dá para não olhar para o relacionamento e construir uma base forte, uma base sólida. Não tem outra saída para a gente ser feliz. A gente não é feliz sozinho. É um absurdo e é um delírio a gente pensar isso. Tudo bem, eu não preciso cuidar desse relacionamento. Não, a gente precisa, somos seres sociais. A Carminha entrou. Somos seres sociais, não dá pra gente ficar sozinho, não, a gente tem que cuidar dos relacionamentos e esse espaço que eu quero construir, a gente tem construído juntas, Carminha e eu. Deixa eu aceitar. Esse espaço que a gente tem construído é um espaço que a gente traz informação. Eu acredito que essa revolução, essa transformação... Oi, Carminha! Oi, Fê. Seja bem-vinda nesse nosso espaço, construído a quatro mãos. Obrigada, A gente obrigada. cuida de relacionamentos. É um prazer ter você de novo aqui. Hoje no meu perfil, que a gente... aqui no meu... Uma quinta no meu perfil, outra na outra semana no perfil da Carminha. A gente vai construindo os relacionamentos juntos, trazendo Isso, informação e, e dando condição para você levar para a prática. O conhecimento só vai ter valor se a gente leva para a prática. isso mesmo, a gente precisa colocar. É importante que a gente coloque em prática tudo isso que a gente conhece, porque só as trocas é que vão fazer com que a gente aprenda mais, com que a gente agregue para o nosso dia a dia, não é? Isso mesmo. Vamos dar oi para as pessoas que entraram. Andreína Salles, né? Boa Romelina tarde. Barbosa, boa tarde. Eu estava falando, Carminha, que você vai trazer uma história bem interessante de como surgiu
a comunicação não violenta, que hoje eu gosto muito de falar de comunicação empática ou comunicação afetiva, porque hoje o nosso contexto é diferente, mas é a base da comunicação não violenta. Isso mesmo. Ela tem todo um contexto, né, para que a gente possa entender e perceber a importância, perceber e compreender a importância dessa comunicação no nosso dia a dia. Porque depois que a gente aprende, a gente tem uma relação diferente na nossa comunicação em casa. Então, também a comunicação empática, que a Fer está falando, ela faz parte da inteligência relacional. De você saber conduzir um relacionamento com equilíbrio. E a comunicação faz parte de um dos pilares dessa inteligência relacional. Né? A Arlene também entrou. Seja bem-vinda, Arlene. Obrigada pela presença de todos. Você quer falar? Eu queria que a Carminha colocasse a comunicação assertiva, afetiva. Me fala um pouquinho, Carminha, de como que você entende, traz a sua perspectiva para a gente. Então, eu vou fazer um resumo assim muito rápido, mas depois eu vou começar a falar, Fer, trazendo um contexto mais para a gente entender, um contexto para a gente entender como é que isso funciona, né? Mas basicamente, gente, a comunicação assertiva, ela é a comunicação assertiva, empática, é ela aquela que a gente passa por... Tem alguns processos nessa comunicação que, quando você consegue administrar, isso vai ser automático. Então, este processo, rapidamente explicando para vocês, é aquele em que a gente vai observar uma situação, né, o fato, claro, vai observar os nossos sentimentos, as nossas emoções, vai colocar as nossas necessidades, o porquê que a gente está querendo aquela situação, né? E vai fazer o pedido, né? Então, ela tem 4 passos. E antes desses 4 passos, eu quero, para que ela seja assertiva, me desculpem, para que ela seja assertiva, eu preciso seguir esses 4 passos, que depois ela vai se tornar automática na vida de cada um de vocês, né? Porque ela faz todo sentido. É uma linguagem diferenciada, é potencializada. A gente garante o resultado da sua comunicação quando você souber trabalhar com essa comunicação empática aí que a Fer está colocando, né? Porque essa comunicação vai falar muito também não vai ser superficial. É por isso que ela é tão poderosa. Porque ela faz a gente ter presença, a gente trazer consciência, porque a gente está sentindo e para aquilo que a gente sente. E não é só a minha parte. É considerar também a parte da pessoa com quem eu estou me relacionando, do meu parceiro amoroso, com o meu filho, filha, com a pessoa com quem eu estou lidando. É por isso que essa comunicação, ela fala fundo com a gente. Toca tão fundo. Porque essa é a parte que nos move, que nos faz vivo. Como a gente está falando de um relacionamento amoroso, não necessariamente que seja com você, com o seu par amoroso, mas pode ser uma relação, né, amorosa com o seu filho, com a sua mãe, com o seu pai. Nós estamos falando, claro, nessas nossas lives, sobre casais, né, relacionamentos amorosos entre casais. Então, é bem importante se você compreender isso aqui e trabalhar isso, com certeza vai impactar em todas as suas outras relações, né, Fer? Então, eu vou começar a falar um pouco dessa comunicação empática, né? E do que a gente chama de comunicação não violenta. Por que é não violenta? Porque eu não vou lá na porrada, porque eu não vou dar no outro, eu não vou... Não, gente. É porque é uma comunicação com significado, uma comunicação que não traz as suas dores, não traz os seus medos, não traz isso.
É uma comunicação, bem como a Fer colocou, que é a gente se colocar no lugar do outro. Bom, falando de comunicação não violenta, dá para a gente continuar, né? Edilane entrou, seja bem-vinda, Edilane, nossa amiga lá do Emotional Coach. Que legal. Estava mandando os meus aviãozinhos aqui, chamando o pessoal. Ótimo, muito bom. Que venham, né? Eu fico muito feliz quando a gente recebe também esses nossos amigos aqui. Então, a comunicação não violenta, ela começa trazendo a representação de dois animais, tá? Dois animais que representam um lado positivo e um lado negativo, né? Então, vamos pensar assim. Um animal que representa aí, né, que traz a linguagem da comunicação não violenta, que eles colocam, né, Marshall coloca como a linguagem não violenta, é a girafa. Por que a girafa, gente? Porque a girafa, ela tem o maior coração do reino animal. É o animal que tem o coração maior de todos, né? Então, pense. Aquela pessoa que a gente diz assim, que tem um coração gigante, sabe? Aquela pessoa que abraça todo mundo, que se dá bem com todo mundo. Essa é a girafa, né? E pense, a girafa tem as pernas, né, longas, compridas, né? Tem um corpo também bem linda, ela é muito linda. E o pescoço enorme. Então, a girafa, ela vê tudo por cima. É como se ela se afastasse da situação e analisasse tudo, né? Para ver tudo por cima. E não e não estar no meio da situação. Então, sendo esse animal de um coração gigante, ela vai acolher, vai ver as coisas de uma maneira diferente, né? De uma forma mais carinhosa, vai ver olhando o fato, observando, porque ela está lá, observando tudo, né? Então, essa capacidade que a girafa tem de ver tudo claramente, né? Se distanciando da situação, é o que a gente traz aqui para falar sobre a comunicação não violenta. Então, a girafa, ela representa a comunicação assertiva, a comunicação empática, né? Pelo autor entender que a gente tem aí, que ela tem aí esse coração gigante e que ela vai olhar as coisas e se conectar com as coisas de uma maneira diferente. Ok? Até aqui, Fê? Ficou muito bacana essa explicação. E essa analogia, para mim, é fantástica. De olhar de cima, de olhar com o coração, olhando para as nossas emoções e necessidades, não só a nossa. A gente está olhando aqui de cima e vendo todo, a gente e o outro. Isso ótimo, mesmo. Carminha. Ouvir com o coração é não julgar sem avaliar a situação, né? E eu vou analisar e vou avaliar a partir do meu entendimento também, não pelos outros. Então, e o outro animal? Então, a girafa, ela tem essa comunicação, essa visão de fora, né? Então, ela representa uma comunicação assertiva, uma comunicação empática. O outro animal que nós temos aí, que representa também, pelo outro lado, é o lobo, né? Por que o lobo, gente? Porque o lobo, ele já traz uma representação assim mais frenética, energética, né? De ataque, né? Ele é de ataque. Então, a forma como ele analisa tudo poderia representar assim uma forma mais de julgamento moral, né? Então, a partir do que ele acredita, ele já começa a fazer o julgamento. Então, ele é mais rápido, como é que eu posso dizer? Ele vai e arrasa, ele é imediato, ele olhou, viu aquilo, ele já vai e ataca. Então, esta representação do lobo, esse segundo animal, ele é representado pelo lado negativo da comunicação.
que eu posso dizer, né? Que é uma comunicação imediatista. Aquela que eu faço sem pensar, aquela que eu faço com julgamento, aquela que eu não me coloco no lugar do outro, né? Aquela que vai diverger vai ser divergente daquela situação, aquela que vai ser de uma forma mais hostil, né? Que vai estar dentro de vai causar um desgaste maior no relacionamento. Então, eu vou fazer a escolha. Como eu quero me comunicar nesta relação? Eu quero me comunicar através, né, como a girafa, ou quero me comunicar como o lobo? Então, a girafa, com aquele coração gigante, que não julga, que olha tudo, que observa, e que está do lado de fora, ou o lobo, que está no meio da situação e age mais freneticamente, energeticamente. São escolhas que a gente faz, né? E tem duas possibilidades aí, galera. É muito legal e vocês também podem contribuir aqui com a gente, colocando perguntas, se vocês quiserem, sobre essa comunicação que a gente vai respondendo, né, Fê? Estou aqui atenta. Isso. Estou esperando a participação para a gente construir juntos esse espaço. Ótimo. Esse saber. Isso. Então vamos pensar assim, gente. Para eu estar de fora de uma situação, analisando, e também eu queria que você me falasse quando estivesse chegando mais próximo, né, Fê? Por conta do horário. Então, vamos pensar assim, ó. Eu estou numa situação, né? Se eu analisar como a girafa, vamos. Carminha, eu não estou te ouvindo. Gente, vocês estão ouvindo? Agora voltou. Tinha parado, Carminha. A girafa está vendo a situação fora da casa, está vendo a situação de fora para dentro, ela está vendo a situação da janela. E o lobo, ele está dentro da casa. Então, ele vê toda aquela situação dentro das paredes. E assim é a comunicação, minha gente. Vocês que estão aqui, vão assistir também essa live, analisem comigo, né? E com a Fê. Eu posso usar a comunicação como uma janela. Carminha, novamente deu problema no... Eu não estou te ouvindo. Eu posso fazer utilizar a minha comunicação já num aspecto já do ponto de vista do lobo, que aí são as paredes, tá? Então, a girafa tem a janela como possibilidade, então a janela está aberta, sem julgamento. E o lobo, ele tem as paredes que fecham ele dentro daquele espaço. Então, vamos pensar, a comunicação de vocês, as palavras que vocês emanam, que vocês professam para o outro, ela tem forma, está na formato, elas são as janelas ou são as paredes do seu relacionamento, né? Então, as palavras, elas podem condenar ou libertar você. Dependendo da sua comunicação, ela pode condenar ou libertar você. Quando eu falo, eu também posso ouvir, né? Eu vou ouvir. Vocês lembram da escuta genuína? Que a gente falou no outro, né, Pedro? Sim. A gente falou muito da importância desse escutar o outro, né? Então, quando eu falar, eu também tenho que ter esse momento para escutar esse outro, tá? Então, é importante que eu traga a luz desse amor que eu tenho, desse amor que brilha, para que o outro me escute. É preciso que eu tenha uma janela no meu coração, não uma parede no meu coração para fechar, né? Senão, eu não consigo adquirir o que eu vou
conseguir o que eu quero conseguir falar, né? O que eu quero falar. Eu não vou conseguir fazer isso porque se eu colocar esta barreira, isso não vai ser passado e o outro não vai entender o que eu quero falar. E a barreira, esta parede, tem um monte de coisa. Tem nossos medos, nosso julgamento, nossas angústias, nossas culpas. A parede, gente, é o nosso ego, que ele está colocado ali na frente. E isso impacta, isso interrompe tanto da pessoa escutar de forma clara o que eu quero falar, quanto do retorno dela, né? Que eu não consigo falar isso. Então, a gente pode usar como janela ou parede o que a gente quer falar, né, Fê? O que a Carminha está trazendo, eu queria trazer alguns exemplos, Carminha. Por exemplo, dessa comunicação lobo. E Tá, essas paredes, as palavras que cortam, ou as palavras que colocam o outro na defensiva. ótimo. Falando mais diretamente, por exemplo, se a gente tem um padrão de crítica. Você é isso, você é preguiçoso, você não olha nunca para mim. Ótimo. Quando a gente começa você falou isso, mas olha, você de novo, você deu mancada aqui. Você fala uma coisa e faz outra. A gente e esse padrão acontece sem a gente pensar. Se a gente já tem esse automático para criticar, para reclamar, a comunicação da girafa ela não vai ser automática. Vai precisar que você fique atenta. Você tem que acionar, você tem que deixar o lobo de lado, e se você já percebeu e falou, não, peraí, eu posso fazer melhor, eu posso fazer diferente. Deixa eu sair do espaço do lobo para eu olhar de fora, olhar como a girafa. Eu me peguei nessa situação hoje, Carminha. Eu acordei com fome hoje e eu fui chamar o meu marido para tomar café comigo. E aí sonado, ele falou assim: "Ah, você só me chama para tomar café? Eu não, nem dormi de noite, estou cansado, não vou levantar agora." Carminha, o meu automático, o que que fez? Eu, durante... Vocês estão me ouvindo? Ah, voltou. Contando aqui algumas experiências também para vocês entenderem. Você estava falando do café com seu esposo. Isso. Você me chama para isso, para tomar café? Eu tô com sono porque eu não dormi à noite. Meu padrão, Carminha, eu saí dali brava, me, me fechei, porque esse padrão esteve comigo em toda a minha história. Eu me lembro de várias vezes eu me pegar dessa forma. Só que agora, o que acontece quando a gente conhece e pratica? Na hora que eu me percebi nesse padrão, eu falei assim, opa, eu não quero ser o lobo. Deixa eu entender o que está acontecendo. Aí meu marido acabou conversando, e quando ele levantou, eu falei assim, eu preciso conversar com você sobre o fato, eu fui te chamar para tomar café, e aí você me falou isso. Eu não inventei, eu não achei, sem achismo. Eu falei o que aconteceu. Olha, eu fui te chamar para a gente tomar café juntos e você me falou isso. Quando você me falou isso, eu me senti... eu fiquei triste por essa reação, porque para mim é importante a gente tomar café juntos, mas se você... eu entendo que também é importante para você descansar. E eu realmente não sabia que você não tinha dormido bem. Então, a gente precisa só se ajustar. Ele, olha, desculpa que eu estava sonado, eu nem percebi que eu falei assim com você. Mas, Carminha, se eu continuasse naquele padrão do lobo, aquilo ia tomar uma proporção tão grande, e aí eu poderia comprometer todo o meu dia de ficar remoendo, porque eu me conheço, eu lembro como eu fazia. Esse me fechar
ia aumentando, ia aumentando, aumentando. Eu ficava 1, 2 dias sem falar com meu marido. Sim. Só que eu me lembrei, sair É, do lobo e isso, olhar de cima. Porque isso. não era só o meu lado que tinha que contar. Porque eu também não sabia que ele não tinha dormido. E aí, Tá. quando eu dei a opção dele falar também, olhar o de cima, e aí eu também vi o lado dele, e a gente chegou num ponto. Que bacana, né? Que bacana essa experiência. O que a Fer está colocando, gente, é um ponto muito importante, é vocês não esquecerem que a gente tem os dois lados. A gente não tem só a girafa, a gente tem a girafa e a gente tem o lobo. Tem situações na vida, e talvez antes de conhecer agora a comunicação não violenta, a gente acaba usando muito mais esse lobo nosso, no frenético, na energia, no imediatismo, do jeito que a gente está. E é no automático. Esse foi o exemplo que a Fer deu. Aí o que, que ela trouxe? Trouxe lá a girafa, com aquele olhar de fora. Opa, peraí, o que está acontecendo comigo? E a gente já vai explicar isso, tá? Muito Ó, legal, Fer. a Seja Sol, bem. É, a Sol, ela se identificou com esse exemplo. Sol, isso acontecia direto comigo. Foi quando eu comecei a entrar nesse universo de conhecer, de praticar a comunicação. Isso é um treino, viu, Sol? A gente vai retomar os 4 passos, vai trazer mais exemplos, porque isso é que nem escovar dente. Tem que fazer todo dia treinar essa comunicação. E como a isso. gente precisa treinar, é como ir para academia para você ganhar músculo, fortalecer a musculatura. Tem que fazer todo dia. A gente escolhe as conversas que a gente tem que ter para aplicar. E a gente não é um robozinho, mas a gente tem que entender esses passos, porque assim a gente percebe a gente e o outro. Que aí o relacionamento tem que ser cuidado pelos dois. A gente não pode deixar que uma situação perdure. Toma a sua Uhum. parte, como eu fiz. Não, deixa eu resolver o que eu posso, que é a minha parte. Eu preciso sinalizar para ele. E eu preciso dar espaço que ele também saiba o que eu estou sentindo. Porque é essa construção que a gente tem que fazer. Isso mesmo. A Sol está perguntando: será orgulho? A pessoa, todos nós vamos ter, Sol, esses nossos egos, o orgulho, o ciúmes, o medo, a culpa, tudo isso faz parte da gente, né? Claro que uns mais e outros menos. Só que, mesmo a pessoa tendo isso, não tem problema. Se ela conhecer essa forma de se comunicar, isso não vai mais acontecer entre vocês. Né? E a gente fica muito triste mesmo. Mas não só a Fernanda, você, eu também já passei por isso, né? Não sabia me comunicar. E eu estava naquele ponto, sabe quando a gente está no olho do furacão? E a gente começa a falar todos os nossos sentimentos, vocês já vão entender melhor. Eu só quero aqui agradecer, dar boas-vindas aí para a Maurina, para a Rose de Araújo, tem a Adolescente Saudável também, e a Bárbara Destro, que entrou. Então, sejam todas bem-vindas e bem-vindos para essa nossa live que nós estamos falando de relacionamentos e comunicação empática, comunicação afetiva, comunicação assertiva, comunicação não violenta. É uma comunicação que vai impactar positivamente no seu relacionamento. Muito bem. Então, vocês sabem, a gente já falou sobre isso quando a gente começou a falar lá sobre a nossa primeira live, que a gente falou sobre os relacionamentos, e nós falamos assim que os relacionamentos, eles vão se destruindo, porque muitos casamentos hoje, muitos relacionamentos estão se separando, né? As pessoas estão se separando desses relacionamentos. Mas não é por causa de uma situação, né? A gente colocou isso, né? É porque vão acontecendo várias coisinhas, e aquele pote derrama, ou aquele copo encheu. Mas a gente trabalha muito com o que você vai fazer com esse copo que está enchendo? O que você vai fazer para mudar a sua parte?
Porque é a autorresponsabilidade. Qual a parte que te cabe? Então, vamos entender isso daqui, porque a gente não percebe, mas essa violência que a gente está falando, essa comunicação não assertiva, ela é silenciosa. Ela vai acontecendo de pouquinho em pouquinho, né? E você vai tendo aquela sensação de vazio, de que você está falando para as paredes, falando para o vento. Às vezes você nem falou aquilo, mas a pessoa já te rebate, é um soco na boca do estômago, né? Aquela coisa, que eu vou fazer com isso, né? E você acaba perdendo a fé que isso pode mudar, né? Vamos dizer assim, né? Então, muitas pessoas passam a vida inteira se comunicando de maneira desconsiderada, né? De uma maneira até mesmo, a gente pode dizer assim, violenta. E elas não se dão conta disso. E eu digo, Sol, como a Fer colocou aqui, que a gente só se dá conta quando a gente tem esse conhecimento. Então, a partir de agora, vocês vão começar a analisar a forma que vocês se comunicam com o outro. Lembra do que a gente falou também do amor? Né? Que amor é esse, o amor pelo outro, né? Que a gente estava falando? Então, é você entender quem é esse outro, mas aqui na comunicação violenta vai partir de você essa comunicação, né? A Então, minha é mais ou menos, porque você estava falando, às vezes é muita voz, está muito alto, é muita coisa que está sendo falada, e está na hora de voltar para o fato, observar como a girafa e ouvir, isso. fazendo um link que a gente já pegou, né? Às vezes é muito barulho. Para, olha de fora e ouve. Ouve você e ouve o outro. É nesse sentido? Isso mesmo, porque a gente acaba estabelecendo aí relações não significativas, né? Porque eu acabo trazendo o que eu estou sentindo, não o que está acontecendo de verdade. É isso mesmo, né? Aí Ou a começa gente só assim, fala e não é escutar, a gente não é ouvido, né? A gente não é compreendido. Por isso que tem essa situação de vazio. da forma como a gente está comunicando, Fer. Porque às vezes a gente está querendo dizer, puxa, eu gostaria da sua atenção, mas está dizendo assim, cara, você não levanta daí? O que você está fazendo sentado que você não levanta? Mas, na verdade, a gente está querendo que aquela pessoa dê atenção para a gente. Mas tá vendo? Eu estou agindo aqui, cara, por que você não levanta? Eu quero. Você só fica aí sentado e tal. Essa é a comunicação do lobo, que está no meio da situação. Então, se eu sei a situação, como a girafa, olhar pela janela, né? Olhar por cima, eu vou falar para ele: puxa vida, eu queria tanto a sua atenção, eu estou me sentindo tão triste hoje, tão sozinha, sei lá, estou com uma tristeza que eu não estou conseguindo me expressar. Essa é a comunicação que a Fernanda fez lá, que ela deu o exemplo do marido, foi lá e conversou com ele e falou claramente dos sentimentos, né? Que é isso que a gente está explicando. Então, essas coisas, né? O ressentimento, a raiva, a frustração, gente, ele vai se acumulando. E isso depois é muito difícil. Tem gente até que se separa por essas coisas. E o que a gente trabalha aqui é para que isso não aconteça, né? E é muito triste mesmo. Então, agora eu vou falar, vou começar também da conta disso, dos 4 pontos. Os 4 pontos, vamos lá, né, Fê? Os 4 pontos. Um é observação, o outro é emoção e sentimento, e daí eu já falo disso. O outro é necessidade, e o outro ponto é pedido. Para uma comunicação assertiva, eu preciso ter a observação do fato, o sentimento e a emoção, a necessidade e o pedido. Gente, é como a Fernanda falou, é escovar dentes. Você faz várias vezes ao dia, né? Não tem, você não vai começar isso com passe de mágica. Você vai começar a observar, a tomar consciência disso e começa a mudar, certo? Então vamos pensar assim: o que é observação? Primeiro passo, observar. E quando eu observo como a girafa. Eu observo com aquele coração gigante da girafa. Eu observo sem julgamento. Eu observo simplesmente analisando, vendo tudo aquilo que está acontecendo, né?
entendendo o que não está me agradando, mas não o que as pessoas não estão fazendo, né? O que elas estão fazendo. Então, observe, qual é o fato? Vamos pensar assim, vou dar um exemplo. A observação, ela é distinto, tem uma coisa distinta aí, né, de observar e juízo de valor. Esse observar da girafa é observar o fato, como a Fer colocou. A gente tem que observar o fato. O que está acontecendo de fato? Eu não estou dizendo, nossa, ele está sentado ali porque ele é um preguiçoso. Nossa, ele está sentado ali porque ele não faz nada na vida. Nossa, aquela mulher está fazendo aquilo porque ela é uma sem noção. Eu estou emitindo meu juízo de valor. Então, não pode ter isso. Então, eu vou observar apenas o fato. Vou dar um exemplo. Meu marido hoje chegou atrasado para o jantar. Ele tinha dito que ele ia chegar 19 horas, ele chegou 20 horas. Eu não consegui falar com ele. Então, não é a primeira vez que ele faz isso. Puxa vida, né? Então, chegou novamente atrasado. Uhum. E pode falar, Fê, né? E eu tô lá, possessa da vida. Ah, minha esposa combinou comigo que a gente ia sair, ela ia chegar em tal horário e ela não chegou. Mas se eu olhar como a girafa, eu vou só analisar e observar o fato. Esse é um ponto, né? Sem julgar, sem ficar, nossa, ela deve estar com outro, ele deve estar falando com outra pessoa, deve ter passado no bar, conversando com os amigos, deve estar isso. Sem julgamento. Mesmo que eu diga, nossa, deve ser o trânsito, não posso colocar nenhum juízo de valor, né, Fê? Porque isso já é aposta, é caraminhola. Não, a gente não sabe o que aconteceu, porque o fato a gente enxerga, é palpável. O que a gente fica? Ah, mas e se? E se? Ah, eu acho isso, certo ou errado, bom ou ruim. Isso são os julgamentos que a gente está falando tanto. Ah, minha opinião também é coisa dos nossos pensamentos, das nossas criações. O fato é o que é real, o que é palpável, o que você veria no filme acontecendo, um vídeo, o que você olha acontecendo com as palavras de cada um, aquilo é o fato. Os achismos, isso não é fato. Sai do achismo. Isso mesmo, gente, porque nós temos por hábito observar uma cena e já trazer um monte de achismo, um monte de julgamento, né? Às vezes a gente pode ver um homem puxando, uma mulher puxando a coleira do cachorro com muita força e a gente pode falar assim, nossa, olha como ela está maltratando o cachorro. Não, de repente ela puxou com força porque vinha um carro e ia atropelá-lo. Tá dando para entender aqui, gente? Né? Vão colocando aqui se tem alguma dúvida para a gente responder, tá? Então é isso, é observar apenas o fato, como a girafa, sem julgamento, né? Muito bem. E o caso aí, pegando o exemplo do marido ou da pessoa que acabou chegando atrasada, qual que é o fato? A pessoa tinha marcado às 19 e chegou às 20. Esse é o fato. Isso. Esse é o fato, gente. Agora, quando vocês interagirem, aí você vai ser a girafa, olhando de cima. Mas aí a gente tem os outros passos, que já vai ajudar nesse desenvolvimento. Qual é o segundo passo, Carminha? Você analisar os sentimentos e analisar as emoções, tá bom? O sentimento, gente, olha só, é a consciência daquilo que você está sentindo, né? E as emoções é o fisiológico. Então, vamos pensar assim, ó. Como eu estou me sentindo, vendo que meu marido marcou aquilo, que a minha esposa marcou aquilo e não chegou. Ai, eu tô sentindo, tô ficando magoado, tô ficando triste, tô ficando puta da vida, tô ficando possesso da vida, tô irritado, né? Aí eu vou trazendo, ou outra situação qualquer, tô assustado, eu vou trazer todo esse sentimento, né? Vou ter essa consciência e vou trazer, assim,
Aí eu trago emoção. Por exemplo, meu sentimento, né? O que que tá vindo? Aí eu vou trazer minhas emoções. Eu tô sentindo medo, eu tô sentindo culpa, eu tô sentindo irritação, Então, eu tenho que analisar o meu sentimento, porque isso é meu, não é do outro, o outro não está sentindo isso, né? Então, eu analiso o sentimento para que eu traga o equilíbrio para poder dar sequência para o próximo passo, né? Então, eu vou analisar. Já é a segunda vez que o meu marido marcou comigo para jantar e ele não chega na hora certa. E com isso, fiquei muito irritada. Muito irritada. Não quero nem, nossa, falar. Né? Então, Carminha, gente, e uma pode... dica para essa parte é você sentir no corpo, porque a emoção a gente sente no corpo. Isso. Sente se a sua respiração está mais acelerada, sente se você está tensa, sente se tem nó da garganta, sente se embrulha o estômago, sente. Conheça seu corpo, para se observar onde que está aparecendo no corpo. E aí, o sentimento vai ser depois esses pensamentos sobre o que você está sentindo. Ah, será que aconteceu isso? Será que aconteceu? Aí vem os achismos. E os achismos ficam só apertando aquela emoção que já está te sufocando. Porque aí você não tem o fato. Cuidado. Por isso que os sentimentos vai enchendo esse balão a ponto da gente chegar, se a gente não olha para isso, esse balão pode explodir, porque a gente fica, e se isso, e se aquilo, mas aquela mensagem que eu vi no celular, e aquilo, ixi, saiu do controle. Então, sente no corpo e volta para o fato. Lembra, agora eu vou escolher o lugar da girafa. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, essa é a segunda questão, né? É o sentimento. Eu vou analisar tudo isso que eu estou sentindo. E, às vezes, gente, a gente fica tão forte que ele pode vir, assim, a gente pode chegar a ter dor no corpo mesmo, de fato, dor de cabeça, né? Ter outras coisas mais fortes por conta disso. Então, tem que analisar isso, tá? Então, vamos lá. Observei, senti, certo? Depois que eu observei e senti, a gente vai falar então agora da necessidade. Qual é a necessidade que eu tenho? Gente, eu só não posso esquecer que a necessidade ela está ligada com os meus sentimentos, com aquilo que eu identifiquei, né? Por que que eu tenho que pensar assim, qual é a minha necessidade e qual estratégia que eu vou usar, tá bom? Então, por que que eu preciso que o meu esposo chegue aí no horário que a gente combinou? Por quê? Por que que eu tenho que fazer isso? Porque eu vou me acalmar, né? Então, o meu esposo, a minha esposa, eu tenho que conversar com ele para dizer assim, por que que eu vou chegar por que que eu gostaria de que você chegasse cedo? Olha, eu gostaria que você chegasse cedo, porque eu preparo essa janta e depois fica tudo frio e eu não gosto de comer comida fria. Então, eu estou colocando a minha necessidade. E a minha necessidade, gente, não está impondo. Está colocando de fato uma situação porque eu estou analisando como agirá. Eu já compreendi qual é o meu sentimento. Eu não posso trazer aquela raiva para mim. Eu não vou falar, pô, que saco, eu quero que você chegue cedo. Por quê? Porque eu detesto ficar esperando. Não, né? Tudo bem. Você não gosta de ficar esperando? Tá bom. Mas aí por trás disso tem alguma coisa, né? Então, eu tenho que ver, eu vou fazer essa distinção entre o que eu necessito e a estratégia que eu preciso usar, né? Então, a questão do... Finaliza, Carminha, e eu quero também trazer um exemplo disso. Ótimo, ótimo. Qual é a minha necessidade? E qual é a necessidade do outro também, gente? O outro
olha só, o meu marido ou a minha esposa precisou ficar um pouquinho mais tarde. Ele tem essa necessidade de atender uma demanda do chefe ou da empresa, ou ele é diretor da empresa, sei lá. Então ele precisa ter essa liberdade também. É um exemplo, tá? Fala aí, Fer. Essa questão que a Carminha trouxe, a necessidade é o que a gente precisa. A estratégia é como a gente faria. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem um casal, eu já vi isso acontecer. Um casal, vamos supor que a mulher, uma das pessoas seja extrovertida, muito relacional, e aí ela, fora desse período de pandemia, mas essa pessoa chega no final de semana, qual é a necessidade dela? De se relacionar, de ver gente, sair um pouquinho de casa. E aí, para ela, essa é a necessidade dela, de se relacionar, ver algo novo. Qual que é a estratégia dela? Ah, é sair, a gente pode dançar, a gente pode ir na casa de uns amigos. Aí para outra pessoa, o temperamento dele já é mais introvertido, que para ele ficar em casa é mais importante, é o que ele está precisando. O descansar de um é sair, porque vai se renovar, vai dançar, fazer coisas novas. O outro tem a mesma necessidade de descansar, só que para ele é ficar em casa. Para ele é ver um filme, ficar quietinho no sofá. As duas necessidades de descanso, por exemplo, com estratégias totalmente diferentes. E aí, se não tem uma comunicação que junte isso, que olhe para as duas necessidades, aí não tem como, porque os dois estão com a mesma necessidade, os dois querem descansar, só que a estratégia é totalmente diferente. E aí a comunicação empática, afetiva, que a gente está conversando aqui, ajuda você se olhar e ajuda a olhar a perspectiva do parceiro, o que ele também está precisando. Porque depois vem um outro passo que a gente já vai seguir. Isso mesmo. Olha a importância de você colocar a sua necessidade e de escutar a necessidade do outro, né? Que foi esse exemplo aí que a Fernanda deu, ótimo. E esse outro exemplo também, né? Ele tem essa necessidade, ou ela tem essa necessidade de atender uma demanda também de trabalho, sei lá, né? E esse exemplo de, olha as singularidades. Um relaxa saindo, né? Que delícia, aproveitando, e o outro relaxa em casa, que delícia também, descansando de uma outra forma. Mas vejam, são duas maneiras das pessoas relaxarem, mas são de formas diferentes. É a mesma coisa, quero relaxar, mas de forma diferente, né? Então, esse é o respeito que a gente coloca também, que a gente já colocou nos outros, né? O respeito que eu tenho que ter pelo outro. Como é que eu vou fazer isso, né? Então, o próximo passo, né? A gente falou, então, da observação, do sentimento, da necessidade, e agora a gente vai para o pedido, né? Olha que processo. Quando você aprende isso e na prática e vira automático, você já faz isso de boa, né? O pedido é o quê, gente? É você colocar aí quais são as suas necessidades, você vai fazer o seu pedido muito claramente. O que você precisa, muito objetivamente, né? Então, papo, eu preciso que você chegue mais cedo, porque eu esquento a comida, estou dando um exemplo, assim, eu esquento a comida e não vai estar bom. E ele vai dizer, olha, mas eu não consigo chegar nesse horário. Então, que tal eu te ligar? Estou chegando. E você prepara, né? Ou esse exemplo que a Fernanda deu, analisar. Bom, uma semana a gente faz o seu pedido, né? Trabalha no pedido da sua necessidade e na outra semana da minha necessidade. Então a gente divide, né? Uma semana a gente sai, tal, como você gosta, outra semana a gente fica em casa e assim vai. Então, não é. Você vai até a negociação, né? Então, você pedindo aquilo que você precisa, você vai ter um resultado significativo, né? Negocie, fale, né? Mas
A negociação, gente, não pode ser de ganha-perde ou de perde-perde. A negociação tem que ser sempre naquele aspecto do ganha-ganha. Os dois lados têm que ganhar, né? Os dois lados têm que receberem isso de forma favorável, positiva. Pode falar, Fê. Cabinha, a Bárbara, ela trouxe uma questão aqui para a gente conversar com ela. Ó. Ela disse que costuma engolir coisas sempre, que tem dificuldade de colocar para fora. É isso mesmo, Bárbara? Mas você costuma engolir, segurar isso. E aí a Bárbara queria saber se isso pode ser um padrão de infância ou da fase adulta. Bárbara, acho que pode ser das duas coisas, porque é algo que você foi percebendo em momentos da sua vida. Às vezes, você lá atrás percebeu que engolir as coisas e não se posicionar, você não brigava com ninguém. E aí você tinha atenção, ou carinho, ou tinha um clima de harmonia na sua casa. Aí aconteceu outra coisa de novo. Aí, quando eu não me coloco, a gente não briga, a minha família não briga, fica todo mundo bem. E isso vai acontecendo. E esse padrão você vai aprendendo. Puxa, quando eu não me coloco, mesmo que eu fique ruim aqui comigo, mas pelo menos eu fico bem com o outro. Às vezes tem muito do nosso temperamento de evitar conflitos. Mas isso, se não está te fazendo bem, mesmo que você tenha aprendido e isso seja automático, você faz sem pensar, acaba engolindo, você pode escolher treinar um novo padrão. Eu acho que mais do que você se preocupar se vem da infância ou da fase adulta, é você pensar o que você quer agora. Puxa, eu quero começar a me posicionar, colocar alguns limites. Como é que eu faço isso? Segue os 4 passos que a gente está passando hoje. Carminha, eu só estou preocupada um pouquinho com o tempo, faltam uns 5 minutinhos. Vamos ver se a gente tem mais algumas perguntas e a gente já faz o fechamento? Bárbara, é isso mesmo que a Fernanda colocou, tá? Com certeza são padrões de infância. A gente repete padrões de infância, tá? E é porque a gente constrói lá na nossa fase, na primeira fase da infância, depois vai levando para a adolescência, e a gente acredita, tá tudo aqui na nossa memória, que é certo. Quando chega na fase adulta, a gente reproduz, mas não precisa mais disso. Na fase da infância, a gente sim, mas na fase adulta, não. Mas a gente não tem também esse... Às vezes a gente não consegue dar conta disso, né, Bárbara? É um processo, tá? Mas a Fernanda falou muito bem, é daqui por diante. Eu sei que é difícil, né? Mas a gente vai dar conta disso. Eu acho que as nossas lives vão ajudar bastante vocês, né? Então, observe os fatos, analise os seus sentimentos, tenha força, né? Porque é importante você ter essa força para conseguir dizer de uma forma como a girafa, diga com seu coração, que vão sair palavras lindas, palavras tranquilas. Então, analise, né, observe o fato, veja os seus sentimentos, quais são as reais necessidades suas e faça o seu pedido. Esses 4 pontos vão fazer com que você chegue a uma comunicação assertiva, uma comunicação afetiva. Lembra, a sua fala, suas palavras não podem ser paredes, tem que ser janelas. Então, elas têm que vir do coração, tá? Senão, você coloca uma barreira e não consegue seguir adiante. Fala aí, Fer, o que a gente tem. Eu vou até só falar que na outra live nossa, a gente ofereceu dois assessments, né? 2 avaliações, não é? Que a gente ofereceu. Isso, fala os ganhadores. Isso, 2 pessoas que mandaram no direct que ganharam. A Rosa Margarete Vignoni e a Marcela Viana. Então, elas podem procurar a gente, ou a gente vai entrar em contato com elas, para elas fazerem esse teste e a gente vai dar um feedback sobre as linguagens, não foi isso? As linguagens do amor. Isso. E hoje a gente tem também um presente especial para quem está aqui com a gente.
a gente preparou um resumo dessa live com algumas perguntas que você pode imprimir no seu caderninho aí. Você pensa numa situação de conflito que você quer olhar como uma girafa. E aí a gente deu um passo a passo. A gente fez uma série de perguntas para te conduzir nessas 4 etapas da comunicação empática. É um jeito de te ajudar a pensar sobre você e depois te preparar para conversar com o outro. Então, manda um direct para a gente, que a gente precisa do seu contato, ou do celular, ou do e-mail, para a gente te mandar esse PDF, que vai ser um material de consulta. Sempre que você tiver algo para resolver, uma conversa difícil, um conflito, você pode olhar esse PDF e seguir esse roteirinho que a gente está te dando, porque é treino. A Bárbara, a Sol, para quem está aqui com a gente, não, e seja gentil com você mesma, não tem problema se você não conseguir fazer esses passos, se você tiver dúvida, porque esse é o processo. Primeiro a gente aprende e depois a gente coloca em prática. A gente não acerta de primeira. A gente vai acertar, vai regredir, dá passo para frente e vai para trás. Esse é o processo, gente, é assim. E as mudanças vão acontecendo. Primeiro a gente muda a nossa forma de se comunicar. Porque Isso. todo o restante reverbera, tudo o resto muda. Só de você mudar o seu padrão de comunicação. Isso, nós precisamos ser mais girafas do que lobos, né, gente? Vamos lá no frenético ou vamos no mais calmo, olhar com o coração? Relacionamento amoroso vem do coração, gente. Vamos trabalhar o coração, tá bom? E-mail e telefone no individual de vocês, manda aqui no direct, no aviãozinho, Vera. Eu acho que é isso que ela está perguntando. Isso. Pode mandar o seu telefone que a gente entra em contato e manda mesmo para o WhatsApp. Isso, ou o WhatsApp ou o e-mail, que a gente manda para vocês esse resuminho, feito com muito carinho, que vai ter todos os passos dessa comunicação. Essa comunicação empática, gente, isso muda a vida. Isso é um passo a passo que transforma a nossa comunicação em relacionamento. Então, a gente quis te ajudar a dar esses passos de forma mais organizada. A gente gosta muito do passo a passo. Então, a gente quis entregar para vocês. Vera, ou para mim, né? Ou para Fernanda, tanto faz, tá bom? Eu estou vendo aqui, a Sol está agradecendo. Que bom que a live está ajudando vocês, essas lives, né? Nós queremos sempre que vocês fiquem cada vez melhores aí nos seus relacionamentos e que vocês tenham um equilíbrio emocional e que vocês tragam aí a inteligência emocional e relacional para a vida de vocês. Tá bom? Gente, muito obrigada. Vai ficar gravada. Toda quinta as lives vão ficar gravadas em cada um dos perfis. Dá uma olhadinha lá no nosso IGTV, tá bom? Isso, no nosso canal, no nosso Instagram. Vai estar sempre lá, né, Fer? Isso, Carminha, obrigada de novo. Quinta-feira que vem é no seu perfil, quinta-feira, 15 horas, 3 da tarde. Toda quinta eu e Fernanda estamos juntas para falar com vocês sobre os relacionamentos. Sobre tudo isso que a gente aprendeu, né? E pode trocar aqui para aprender com vocês também. E agregar na vida de vocês. Rose, manda para a gente pelo direct. Eu vou tentar tirar aqui o print para não perder seu e-mail, mas manda um direct para a gente, ou para mim ou para a Carminha. O direct é nesse aviãozinho, tá bom? Deixa eu tirar um Obrigada, Bárbara. Você também é muito linda, Flor. Vocês que estão sempre aqui conosco são maravilhosos e maravilhosas. Por enquanto, só temos mulheres aqui hoje, né? Muito bem, meninas. Manda lá pra gente não perder o e-mail de vocês, viu, gente? Tô tentando pegar todos aqui, mas manda lá no direct pra gente. Vocês vão... teve o Henrique. Muito bem, teve o Henrique aqui junto. Tá bom, então, gratidão por vocês estarem aqui com a gente, tá bom?
Um beijo Muito enorme e até quinta-feira que vem, às 3 horas, às 15 beijo, horas. gente. Muito obrigada. Obrigada, Fer. Obrigada, Carminha. Obrigada a todos. Obrigada, Simone.